o teu servo como um vaso, como um instrumento nesta noite. Porque os corações que entraram por essas portas são corações que o homem não conhece. Nós não conhecemos o que os jovens estão passando, os problemas que eles estão travando. Nenhum desses que aqui se encontram. Nós não sabemos. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, porque o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. Mas nós apenas servimos o Senhor, buscando fazer a tua vontade. E é isso que estamos fazendo aqui. Mas as vidas aqui presentes pertencem ao Senhor. A forma com que elas chegaram, o Senhor é quem sabe. Por isso, que a tua palavra nesta noite possa vir de encontro à necessidade de cada vida aqui presente. Usa o teu servo, usa da forma que o Senhor achar melhor, em o nome do Senhor Jesus. A igreja diga um amém. Graças a Deus. Irmãos, que a graça e a paz esteja com cada um de nós, em cada coração, amém? Quando eu cheguei aqui, logicamente eu fui convidado, cheguei aqui, eu encontrei a irmã Daiane, Cláudia, Carlos, Jonathan, que me disseram assim, olha, você pode ficar à vontade, sinta-se em casa. Mas eu encontrei mais pessoas conhecidas. Aí eu falei assim, bom, agora realmente eu estou me sentindo em casa. E assim que eu cheguei ali, o carinho da igreja foi tão grande que eu já estava me sentindo uma celebridade, viu? Já estava achando que alguém ia chegar e me pedir autógrafo, todo mundo me recebendo bem, mas será que é eu mesmo? Então, isso, o povo de Deus é assim, a igreja de Deus é dessa maneira. A diferença de a gente entrar em uma igreja evangélica ou entrar num baile, num clube desse aí, é exatamente essa. Quando a gente chega, não tem como a gente se sentir em casa, porque o povo de Deus é assim, é carinhoso, é abençoado, e até pela forma como ele recebe as pessoas, ele já abençoa aquela pessoa. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Pastor Natanael já é conhecido de algum tempo, a gente sempre participa da campanha de vacinação contra a paralisia infantil. E nessas campanhas eu sempre o encontrava na outra igreja e ele estava lá ajudando o pessoal, dando apoio. Então sempre a gente estava se encontrando nesse período. Pastor Natanael também é amigo de grande tempo. Por isso eu louvo a Deus, agradeço a Deus pela vida dele e encontrá-lo aqui também foi uma surpresa muito agradável. O país está de luto, devido ao acidente grave no Rio Grande do Sul. Algumas pessoas em festa de formatura, então houve, talvez não sei se por imprudência, alguém foi acender um sinalizador e a tragédia foi grande. Mais de 230 pessoas morreram e muita gente ainda pode morrer, esse número pode aumentar, por isso o país está de luto. E a gente sabe que as famílias também estão em prantos, estão em desespero. Alguns não voltarão para casa, mas outros, eles voltarão para os seus lares e terão o reencontro com seus familiares para a alegria dos dois lados, daquele que volta e daquele que está em casa esperando a volta do membro da sua família. E nesta noite eu quero falar exatamente disso, da alegria de um reencontro. Porque é interessante, quando há eventos onde se reúne muita gente, é muito comum as crianças se perderem dos pais, dos irmãos. Aí bate aquele desespero. A mãe fica desesperada. Cadê meu filho? Cadê meu filho? Cadê minha filha? E a criança também. Cadê minha mãe? Cadê meu pai? E quando há o reencontro, a felicidade é muito grande dos dois lados. Então, a gente vai falar dessa alegria, porque é uma alegria muito grande. A gente reencontrar parentes distantes que a gente não vê há anos, a gente reencontrar amigos, encontrar familiares, isso é muito bom. E há um trecho na Bíblia que vai falar
desse reencontro. Os irmãos já têm um reencontro marcado, né, pastor? Para o almoço. Só não está dito aqui quem é que vai, né, pagar o preço disso aí. Se é a vaca, se é a galinha, tem que ver quem é. O rato a gente sabe que não é, né? Graças a Deus o rato está fora. Essa escapou. Mas tem que ver se vai ser a galinha, se vai ser a vaca, se vai ser o porco. Avisa com antecedência para eles já se prepararem, tá bom? Esse encontro também vai ser um encontro alegre. Deu para entender a importância de um reencontro? Né? Isso é muito bom. E eu quero agradecer aos irmãos pela confiança depositada, por eu poder estar aqui, ocupando este lugar sagrado, para falar da palavra de Deus, ver o que Deus tem para nós nesta noite, e isso é muito importante. Bom, vamos abrir nossas Bíblias. No Evangelho segundo escreveu São Lucas. Vamos colocar de pé, vamos abrir nossas Bíblias. No Evangelho segundo escreveu São Lucas. Esse é um livro fácil de achar. Eu sempre digo que se alguma Bíblia não tiver o livro de Lucas, pode amanhã passar na passarela e devolver para o camelô que não serve. Essa não é boa, ok? Lucas capítulo 15. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou ainda pode dizer misericórdia. Tem aqueles que nem trouxeram Bíblia, né? Quem não trouxe vai dizer só a graça, porque realmente é só a graça, né? Vem para a guerra, não traz a espada, é um candidato sério a ficar no campo de batalha, né? Amém? Lucas capítulo 15, versículos de 11 a 24. Eu sei que a gente tem versões diferentes, mas a gente vai fazer uma leitura alternada. Eu leio um versículo, os irmãos leem outro. Mesmo na sua versão, pode ler que no final é tudo a mesma coisa. Lucas capítulo 15, versículos de 11 a 24, vai falar da parábola do filho pródigo. E diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E tornando em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faça-me como um dos teus trabalhadores. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Vamos repetir todos juntos esse último versículo? Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Pai, na tua presença nós nos colocamos agora e pedimos, Senhor, para que fale aos nossos corações. Que a tua palavra, ó Deus, possa cumprir o teu propósito nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Repararam bem o finalzinho desse texto?
Na hora do reencontro, houve uma grande alegria. O pai reencontrou o filho que estava perdido. Esse capítulo 15 do Evangelho de Lucas, Lucas ele se preocupa com uma coisa interessante. Ele dedica esse capítulo 15 a falar exatamente da alegria de um reencontro. Ele fala do reencontro da ovelha perdida, né, aquela ovelha que se perdeu, o dono foi lá, procurou, achou a ovelha e voltou contente, ele se alegrou. Também fala da alegria de reencontrar um dinheiro perdido. Aquela mulher varreu toda a casa, fez uma faxina geral e achou o dinheiro que estava perdido. E fala do reencontro de um filho que também estava perdido. E o pai se alegrou muito. Esse capítulo 15 fala dessa alegria, desse reencontro, o que é também muito importante. E é claro que quando a gente perde algo de valor, a gente fica preocupado. Alguém que perde seus documentos entra logicamente em desespero. Mas quando a gente tem a notícia de que isso foi recuperado, então a gente já se alegra mais, aquela tensão nervosa já começa a diminuir e a gente fica feliz. E aqueles que agradecem a Deus, tem gente até que dá 3 pulinhos, não sei para quê, não resolve nada, né? Dá 3 pulinhos, mas o melhor é agradecer a Deus pelo reencontro daquilo que foi perdido. Então, nós temos algo fundamental aqui na vida, né, nessa parábola de Jesus. A gente vai entrar no texto, é claro que esse fato não aconteceu, Jesus contou essa parábola exatamente para que o povo pudesse entender esse momento de reencontrar, essa alegria do reencontro. Então nós temos algo interessante aqui, que os 2 filhos trabalhavam com os pais e eles tinham muito dinheiro. E o filho mais moço, ele chega perto do pai e pede a parte dele da herança para ele poder ir embora. A questão da herança, meu irmão, é interessante, porque o herdeiro, ele só pode tomar posse da herança quando o titular morre. Enquanto o titular estiver vivo, o herdeiro não pode tomar posse da herança. Quando ele chega para o pai e diz: pai, eu quero a minha parte da herança, era como ele dissesse: pai, o Senhor para mim morreu, eu quero ir embora. Então ele estava abrindo mão da companhia do pai. Para ele era como se o pai tivesse morrido, ele não queria mais contato, e o texto vai dizer que ele foi para uma terra muito distante, ou seja, ele não queria mais nenhuma proximidade com o pai. Ele queria ir para muito longe e foi morar no lugar que a Bíblia não diz qual é, mas era uma terra muito distante. Talvez, se a gente fosse colocar nos dias de hoje, ele poderia ter ido para um outro país, quem sabe para a China, para o Japão, para um lugar muito longe, onde ele não tivesse que reencontrar o pai. E ele foi. Essa saída do filho não foi de uma hora para outra. Algo deve ter motivado esse filho a sair de casa. Mas o que leva alguém que tem muito dinheiro, que vive aparentemente bem com sua família, a sair de casa? Que leva alguém a desprezar a companhia do pai? Nós temos alguns pontos interessantes para que isso ocorra. Primeiro ponto, a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. Talvez os amigos, entre aspas, estavam dizendo para ele que ele poderia ter uma vida melhor, sem ter que dar satisfação a ninguém, sem ter que prestar contas a ninguém, e ele poderia fazer o que quiser. Não seria preciso cumprir regras nenhuma, bastava apenas ele abandonar o seu pai, abandonar a sua casa. Então, nessas conversações, de tanto ouvir isso, aquele filho foi alimentando no seu coração esse desejo de conhecer o mundo lá fora.
de conhecer o que se passava longe da sua fazenda, como era viver longe de casa. Jovem ainda, ele infelizmente ouviu esse conselho e foi embora. O segundo, Salmo 1 vai dizer assim: feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Olha, a gente sabe que o ímpio é aquela pessoa que não tem nenhum tipo de compromisso com Deus, ele não está nem aí para Deus. Para ele, tanto faz como tanto fez. Se houver Deus, há, e se não houver também, para ele não faz diferença, ele não está nem aí. Mas ele se sente também no lugar de aconselhador. Ele dá conselhos. E muitas vezes o conselho dos ímpios não chega até nós naquele amigo que abraça e diz assim: olha, desculpem o termo, vamos sair aí para pegar umas meninas? Vamos fazer um assalto ali, ganhar dinheiro? Vamos deixar tudo isso de lado, vamos, para uma outra vida? O conselho dos ímpios muitas vezes não está nessa maneira, porque isso a gente percebe. E facilmente aqueles que têm um juízo mais apurado vão dizer assim: eu estou fora, não vou. Mas o conselho dos ímpios muitas vezes vem de uma maneira sutil e a gente não percebe. Por exemplo, há um programa que diz para o jovem e para o adolescente que ele pode sair e ter relação sexual com o namorado, com a namorada, ou quanto quiser. Há aquele conselho também que coloca você num dilema. Por exemplo, as novelas, algumas delas, elas te apresentam todas as personagens. Ela te diz quem é bonzinho, te diz quem é o ruim, te diz quem é o picareta, o trambiqueiro, e te diz quem é o honesto. E geralmente eles fazem o seguinte: ele pega o bonzinho e bota casado com aquela que não vale nada. Pega aquela que é boazinha, mocinha, e bota casada com aquele que não vale coisa nenhuma. E aí, quando o bonzinho se encontra com a boazinha, eles começam a ter uma amizade, sem perceber, a gente começa a torcer pelo adultério. Quando torce para que um fique com o outro, porque esses dois são bons, ele merece ficar com ela não merece ficar com o outro, e a gente começa a torcer. Só que quanto mais a gente se envolve nisso, essas coisas penetram no nosso coração. E isso, quando cria raiz no coração, muda a vida de uma pessoa. E é por isso que talvez o número de divórcios no Brasil está tão alto. Casamentos são desfeitos todos os dias. Também tem aquele programa que leva você a desejar a morte do outro no final. E quando isso não acontece no final da novela ou do filme, muita gente diz assim: não gostei, não prestou. Fulano não morreu, mas ela só fica feliz se o outro morrer. Olha, o que a Bíblia diz? Não matarás. E a gente torce para que alguém mate o outro no final. Então esses são os conselhos dos ímpios que muitas vezes a gente não percebe que chegam aos nossos lares, chegam aos nossos corações e a gente vai aprendendo com isso. E talvez isso tenha feito com que esse filho ou aquele filho também manifestasse o desejo de sair de casa, viver sozinho, morar sem ter que dar satisfação a ninguém. Talvez tenha sido isso. E aí ele vive uma vida longe do pai. A vida longe do pai que ele viveu tem duas fases. A primeira fase, enquanto ele tinha dinheiro, foi maravilhosa. Ele tinha dinheiro e tinha amigos. E a Bíblia diz em Provérbios que os amigos do rico são muitos, mas os do pobre, meu pai do céu, Os amigos do pobre
é um problema. Todo mundo quer ser amigo de quem tem dinheiro. Enquanto ele tinha dinheiro, ele estava pagando, né, os almoços, né, pastor Natanael? Estava pagando os almoços, as bebidas. Então ele tinha muitos amigos. Ele era, como se diz por aí na gíria, o cara. Não faltava quem desse um abraço nele. Esse é fulano. Então ele viveu uma vida maravilhosa. Começou a conviver com prostitutas, andar também nos piores lugares, até que o dinheiro dele acabou. E justamente quando ele não tinha dinheiro, veio uma crise financeira naquele lugar, uma fome tremenda, e ele já não tinha dinheiro. E interessante que aqui nós não vimos também os amigos aparecerem. O dinheiro foi embora, os amigos foram juntos. Ninguém apareceu e ele teve que trabalhar. Foi trabalhar como apacentador de porcos. E mesmo ali, ele manifestou o desejo de comer a ração dos porcos. Tal era a fome que aquele rapaz tinha. Mas olha, nem a ração dos porcos ele podia comer. O dono da fazenda dos porcos falou: olha, você pode morrer de fome, meus porcos não. E o texto diz que ele queria comer e ninguém lhe dava nada. Então aquele rapaz estava condenado a morrer. Mas tem também uma hora em que ele vê a dura realidade em que se encontra. O texto diz que ele caiu em si. Ele entendeu que tudo aquilo que ele viveu até o presente momento foi ilusão. Nada daquilo pôde satisfazer a sua alma. E agora ele está numa dura realidade. E ele caiu em si. Quando ele cai em si e vê a ilusão em que ele viveu, bateu nele um arrependimento. E é interessante quando a gente começa a desmembrar as palavras. A língua portuguesa tem muito disso. Você vai pegando as palavras, né? Desmembrando em pedacinhos. E essa palavra arrepender, ela é formada por um processo chamado prefixação. Ela tem dupla prefixação. A palavra base aí é pender. Significa cair. Então, quando, por exemplo, a gente olha um poste ou uma torre que está meio inclinada, a gente está pendendo para a direita ou está pendendo para a esquerda. Está caindo para a direita ou para a esquerda. Primeiro prefixo, re, significa repetição. Assim como renascer significa nascer de novo, né? Remover significa mover outra vez. Então, repender significa cair de novo. E o outro prefixo, que é o a, ele é a negação para muitas coisas. Uma pessoa pode ser normal. Se a gente colocar o prefixo a antes dessa palavra, ela passa a ser anormal, ou seja, ela nega a normalidade. Então nós temos o prefixo re, que significa repetição, e o a, que significa negação. A palavra pender significa cair. Juntando tudo, a gente tem a palavra arrepender, que significa não cair de novo. Isso é interessante. Não cair de novo. Por isso que quando a gente se arrepende, manifesta diante de Deus o desejo de não errar de novo, Deus nos perdoa e salva. Porque a gente tem no coração esse desejo de não cair de novo. E isso foi o que aconteceu com aquele filho. Quando ele enfrentou a dura realidade, ele decidiu não repetir esse erro. E precisava agora, mesmo em pedaços, mesmo de uma forma triste, ele precisava voltar à casa do pai. E aí ele tomou uma decisão muito importante. Ele disse assim: olha, eu vou me levantar e vou encontrar com meu pai. Essa questão de levantar também é muito importante. Sabe por quê? Não só levantar fisicamente de um lugar onde ele poderia estar sentado ou deitado, mas se levantar moralmente, se levantar espiritualmente,
se levantar emocionalmente. Ele precisava se levantar. Ele sabia que enquanto ele fosse permanecer prostrado, ele nunca iria voltar à casa do Pai. Então nós sabemos que, muitas vezes, se nós nos colocamos numa posição de derrotados, o mundo vai nos ver como um derrotado. E vai dizer assim, olha, lá vai um crente derrotado, fracassado. Lá vai um homem derrotado, uma mulher derrotada. Mas se a gente se coloca numa posição de vencedor, o mundo vai nos ver como vencedores. E vai dizer, lá vai um crente ou uma crente, um homem ou uma mulher vitoriosos. Porque Deus nos dá a vitória. Isaías capítulo 60, versículo 1 diz, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. Se a gente se colocar numa posição de derrotado, Deus não vai nos abençoar. Ele quer que nós nos coloquemos de pé, moralmente, fisicamente, espiritualmente, para que Ele possa nos abençoar. Porque em pé é a posição que o Filho de Deus vai se colocar na batalha. E se ele tiver com disposição para vencer, ele jamais será um crente derrotado nessa vida. Ele vai ser uma pessoa sempre vitoriosa em qualquer situação, porque Deus sempre nos conduz em triunfo por onde quer que nós podemos passar. Esse é o Deus que nós servimos. E então, depois dessa dura realidade, ele resolve se reerguer e vai ao encontro do Pai. E o interessante é que o Pai tinha motivos para dizer, olha, você me desprezou, você me abandonou, você preferiu a companhia do mundo à minha companhia. Mas quando ele está distante e o Pai o vê, quem sai ao encontro dele é o Pai. Vai ao encontro do filho, não pergunta nada, abraça ele, beija ele, leva para dentro de casa e diz assim, olha, tragam a melhor roupa, traz aí um anel de novo, ele é membro da família, coloca no dedo dele. Porque esse meu filho estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado. E o texto diz que eles começaram a se alegrar. E isso foi muito importante, esse reencontro. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque um dia nós também nos distanciamos de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, estão afastados da glória de Deus. A nossa natureza pecaminosa fez isso. E a Bíblia diz também que os nossos pecados fazem a separação entre nós e o nosso Deus. Mas Jesus Cristo veio ao nosso encontro e reestabeleceu essa comunhão com Deus. E muitos de nós que aqui está, já fizemos essa opção de nos reencontrarmos com Deus. E no versículo 7 e 10 desse capítulo 15, a gente vai ver uma coisa interessante. Está dizendo ali que Deus se alegra com um pecador que se arrepende. Então essa nossa volta para Deus causou uma alegria tão grande nos céus que abalou o inferno de uma tal maneira que Satanás tenta nos derrubar até hoje, mas não vai conseguir. Esse nosso reencontro com Deus é muito importante. Jesus Cristo providenciou isso porque ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E hoje é o dia de reencontro para muitos. Eu não sei como você está diante de Deus, se você já é crente em Jesus ou não, eu não conheço a todos. Mas é importante que você faça essa decisão de se reencontrar com Deus, porque Deus nos quer perto dele. Eu tenho um aluno que nos primeiros dias de aula do ano passado eu fiquei observando ele. Ele chegou à escola, mochila nas costas, sentou
E ficou assim até o fim da aula. No dia seguinte, a mesma coisa. No terceiro dia, a mesma coisa. No quarto dia, eu chamei. Falei para ele: menino, por que você não tira o caderno? Você está perdendo matérias importantes. Por que você não tira o caderno? E ele disse para mim assim: olha, eu não quero estudar. Por que não? Se você não quer estudar, por que você vem para cá? Seu pai está pagando escola à toa. E ele disse assim: olha, eu venho para a escola porque meu pai trabalha de noite. E quando ele chega, ele não quer me ver em casa. Olha só que situação. Eu falei: mas você precisa estudar. E ele disse para mim uma coisa interessante. Eu não sei se por brincadeira, mas o tom que ele usou era bem sério. Ele falou assim: professor, eu não vou precisar estudar, que eu quero ser bandido. A falta de amor no lar fazia com que ele pensasse dessa maneira. Eu disse para ele: olha, você quer ser bandido mesmo? Então você vai ter que estudar. Sabe por quê? Bandido bom estuda. Você vai ter que estudar português para você negociar com a classe alta. Você vai ter que saber falar. Você vai ter que estudar matemática para calcular quanto você vai ganhar, quanto você vai gastar, quem você vai ter que pagar. Você vai ter que estudar química para poder calcular a composição do seu produto. Você vai ter que estudar inglês se quiser ser um traficante internacional. Tem que estudar francês também se quiser negociar mais ainda, alcançar o mundo. Senão você não vai muito longe. Até para ser bandido tem que estudar. E ele ficou me olhando com aquela cara, falou assim: professor, você tem argumento para tudo. Mas sem estudo, você não vai a lugar nenhum. Mas o que motivou aquele menino a pensar daquela maneira era que o pai não queria ele em casa. O contrário do que a gente está vendo aqui e o contrário do que Deus quer conosco. Deus nos quer ver dentro da sua casa, aqui e no lar celestial. Por isso fez todo esse sacrifício para nos salvar. E hoje, meu amado, minha amada, Ele quer te reencontrar. Que tal um reencontro com Deus nesta noite? Há quanto tempo você não dedica um precioso tempo ao Senhor? Você que ainda não aceitou Jesus Cristo, o que está faltando para você reencontrá-lo nesta noite? Ele veio buscar e salvar exatamente você que ainda pode estar perdido. E a Bíblia diz que essa alegria nos céus é motivada exatamente pela sua volta. E eu quero convidar você a fazer um reencontro com Deus nesta noite. Alguém que deseja aceitar, receber Jesus como seu Salvador, e assim fazer um reencontro com Deus, proporcionando alegria nos céus. Eu não sei quantos aqui são cristãos, eu não sei, na verdade, quantos não são também, mas eu sei que Deus quer um reencontro, uma reaproximação com você. Alguém nesta noite que deseja se reaproximar de Deus, recebê-lo como Salvador, aceitando Jesus Cristo, e assim, como diz a Bíblia, partindo da morte para a vida, causando uma alegria tremenda nos céus, e vai estar comprometido com Deus para morar com Ele para sempre. Deus quer essa alegria de um reencontro com você. Alguém nesta noite? Se há, levante uma de suas mãos. A igreja está orando por você. E você pode ser o próximo a ser salvo nesta noite. Alguém? Não há ninguém? E você que já tem Jesus Cristo no coração, faça aí mesmo, onde você está, um reencontro com Jesus. Talvez um reencontro de uma maneira como você nunca fez. Talvez aquilo que está bem no íntimo do seu coração e você ainda não parou para contar isso para Deus. E Ele quer te ouvir. Ele quer saber de você aquilo que você está sentindo. Não que Ele não saiba, mas Ele quer que você diga, para que Ele possa te abraçar também e comemorar dizendo: este meu filho foi achado, e vai haver alegria nos céus. Você pode orar nesta noite. Lembre-se do clamor de Bartimeu. Bartimeu clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus estava rodeado de pessoas que a todo momento clamavam também:
Mas o clamor de Bartimeu foi especial. Tinha algo de diferente. E Deus, e Jesus Cristo ouviu aquele clamor em meio a tanto e pôde devolver a visão a Bartimeu. Quem sabe Jesus também não quer ouvir o seu clamor nesta noite. Ore para Ele, fale com Ele, que Deus está aqui exatamente com esse propósito de te trazer para perto dEle, te abençoar, de ouvir os seus problemas, mesmo que você ainda esteja de uma certa maneira distante de Deus. Eu não sei o tempo que você dedica à oração, não sei quantas vezes ora por dia, mas talvez, sem perceber, esteja se distanciando de Deus. E Deus quer você mais próximo dele. Não só aqui na igreja, mas em casa, no trabalho, na escola. Deus jamais vai te abandonar. Fale com Deus nesta noite. Entregue a tua vida de verdade a Ele, para que Ele possa trabalhar no seu coração. Eu vou orar a Deus. Enquanto eu oro, se alguém deseja receber Jesus como Salvador, venha até aqui à frente. Não só eu vou te dar um abraço, mas o próprio Jesus Cristo também estará te abraçando. Senhor Deus, Pai que está nos céus, nós sabemos, Senhor, que um dia nós estivemos distantes de Ti, ó Deus. Nós sabemos também, Senhor, que os nossos pecados fazem a separação entre nós e Ti. Nós sabemos, ó Deus, também que onde abundou o pecado, a Tua graça superabundou, ó Deus. E nós não temos motivos nenhum para permanecermos longe de Ti, porque o Senhor nos quer em Tua casa. E nesta noite, ó Deus, nós queremos verdadeiramente nos entregar a Ti e nos colocar, ó Deus, nos colocarmos à Tua disposição para que a Tua obra seja feita em nós. Ó Deus, abençoa esta igreja. Senhor, abençoa a membresia, abençoa o pastor, os pastores, Senhor, para que possam, ó Deus, continuar conduzindo o Teu rebanho. Senhor, que Teu Santo Espírito possa fazer morada constante na vida de cada um. E que os nossos ouvidos estejam fechados aos conselhos dos ímpios. Estejam fechados, ó Deus, aqueles argumentos maus para nos tirarem da Tua presença. E que o Senhor possa, ó Deus, fazer morada constante em nossos corações. Porque para isso vivemos, para isso estamos aqui diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos, que abençoe a toda a igreja. E eu devolvo a palavra ao pastor Natanael, agradecendo pela oportunidade. Parabéns pela igreja, muito animada, muito abençoada. E que estejamos assim, diante de Deus em todos os momentos. Muito obrigado. O grupo de louvor, os irmãos, vem ministrar o último louvor da noite, a gente sair louvando ao Senhor, amém? Vamos orar. Senhor Deus, te damos graça pela vida do Teu servo nesta noite, que trouxe uma palavra ao coração do Teu povo, o coração este que só o Senhor conhece, a forma, a maneira, como está. Obrigado pela palavra, porque a Tua palavra com certeza acalmou o coração de muitos, ou de todos aqui presentes. Veio com um bálsamo, Senhor. A palavra do Senhor, com certeza, fortaleceu vidas. Alertou pessoas, jovens, que estavam andando em caminhos escuros, mas nesta noite o Senhor alertou. Obrigado, Senhor, pela vida do Teu servo. Continue abençoando este homem. Assim nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado. Vai ter uma próxima. Amém. Pode sentar aqui. Amém. Assim como a costa anseia por a
refrigerante. Amém? E você pode trazer um conhecido. Você tem como trazer um convidado. Mas fala com ele para ajudar também. Porque a gente fica mais à vontade. Ó, lá na nossa igreja vai ter um churrasco lá. Separa aí R$10 aí. Até lá vai ser dia 10. Até lá, cada dia junta R$1 aí. Só parar de comprar sacolé. Aí ele vai juntando e vai vir estar conosco. Aí nós vamos comer à vontade. Vai ter churrascos, refrigerante. As irmãs vão fazer. Aqui tem um fogão de 8 bocas, dá para fazer arroz. As irmãs aí, são irmãs que têm umas mãos boas para cozinhar. É só fazer arroz e o resto a gente vai estar ali só saboreando. E vai ter karaokê? Como é que é? Como é que é esse negócio? Karaokê? Então, nós vamos brincar lá, vai ver o pastor Natanael cantando, né? Correndo com ovo na colher. Vai brincar, vamos se distrair um pouquinho. Aqui é a nossa vez, né? Dentro de nós tem uma criança, né? O pastor pregou para os jovens hoje, mas eu também sou jovem. E eu recebi a palavra, né? Então todos nós somos jovens, ok? Então vamos fazer assim. Então procura logo na saída a irmã Suzana. Irmã Suzana, põe meu nome aí. E quinta-feira eu espero que todos possam estar presentes. Que nós vamos renovar esse convite. Vamos estar falando e traga também convidado. Quinta-feira não pode ser diferente de domingo. Quinta-feira eu conto com a sua presença aqui. Amém? Você saiu do seu trabalho, chegou aqui na hora do amém. Mas vem, não deixa de vir não. Amém, amados? Assim Deus há de nos abençoar. E o próximo encontro quinta-feira, e não podemos deixar de estar. Deixa eu ver outra coisa. É só isso. Estende a mão para cá, vamos orar. Senhor Deus, te damos graças. Obrigado por essa noite. Uma noite em que o Senhor falou ao nosso coração. Obrigado pelas vidas aqui presentes, pelos convidados que contribuíram conosco no culto desta noite. Obrigado por essas vidas, Senhor. Cada criança que se encontra no teu santuário. Obrigado pela vida dessas crianças também. Obrigado porque as tuas mãos têm, ó Deus, dado a cada um de nós segurança. A tua palavra tem nos dado um verdadeiro alimento. E a tua presença tem nos proporcionado alegria. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada vida aqui presente. Que o próximo culto seja assim, tão bom como hoje também. Obrigado pela vida de cada um. Agora leva-nos em paz, em segurança. Que possamos ter assim uma noite repleta de sossego, de paz, de tranquilidade. Assim nós oramos e já te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite. Não saia sem antes virar para o seu irmão. Tenha uma boa noite. E até quinta-feira, né? Até quinta-feira. Glória pra estar comigo. Morreu numa cruz pra estar comigo. Venceu o diabo pra estar comigo. O Deus que achou pra estar comigo. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. 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 Emanuel, 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 Emanuel. Deixou a tua glória pra estar comigo.